Papo Solto. Oferecimento Pontelli. Todo momento é precioso. Na Rua do Acampamento, Doutor Bozano e Monet Plaza Shopping. Solto, nós estamos sempre à procura de boas histórias. Histórias principalmente de mulheres que se destacam de alguma maneira aqui na cidade. E hoje eu tenho o maior prazer e também muita alegria de conversar com a Marta Souza, ela que é enfermeira, professora, pesquisadora e uma grande militante das questões de gênero aqui na cidade, na região e também em outros estados. E a gente escolheu um lugar bem especial porque, além de tudo isso, a Marta é apaixonada pelas questões mexicanas, né, Marta? Um beijo, muito obrigada por estar participando do Papo Solto. A gente vai sentar aqui então, a gente fica bem à vontade. E quando eu fiz o primeiro contato com a Marta, ela me disse que gosta muito das questões da Frida Kahlo, né, Marta? Eu estudo a vida de algumas mulheres até para minha inspiração, né? Entre elas Simone de Beauvoir, Angela Davis, Judith Butler e, claro, a Frida não podia ficar de fora. Não poderia ficar de fora. E a Frida, além de uma mulher excitante, brilhante, ela tinha toda aquela alegria de viver com todas as dificuldades que ela teve que enfrentar. Então, ela é uma grande fonte de inspiração para esse trabalho que nós desenvolvemos. Inclusive, ela me disse que em casa tem a sala, né, da Frida, né, com muitas cores, né, isso. Marta? A minha casa é toda inspirada em coisas que nos motivam, né, tanto a mim quanto as minhas filhas. E nós temos a sala de jantar, que é uma das que a gente considera principal, o lugar mais quente da casa. É a sala Frida Kahlo, que tem toda essa alegria, tem vários momentos, quadros de momentos da Frida, as almofadas, os copos, são todos inspirados nela. Aposto deve ganhar muitas coisas também, que as amigas acabam sabendo que gosta e acaba ganhando, exatamente, né? Todas as minhas amigas sabem, então meus aniversários são recheados de Frida Kahlo, né? Frida em quadrinho, Frida em boneca, Frida em todos os espaços. Ai, que legal. Agora, Marta, quando eu te apresentei, né, o currículo é extenso, é enfermeira, pesquisadora, né, e uma grande militante dessas questões de gênero, e foi um dos motivos, né, eu tive a oportunidade de conhecer a Marta numa palestra e eu fiquei encantada com o trabalho que é realizado aqui em Santa Maria, mas que começou em outra cidade, né, Isso. Marta? Eu comecei meu trabalho no Paraná, na década ainda de 80, e lá, quando começou a epidemia da AIDS, eu já estava atuando como enfermeira, então, portanto, foi uma das primeiras ações minhas. E sempre me incomodou muito essa questão da injustiça. E a AIDS sempre foi muito ligada. A tua formação foi aqui em Santa Maria? Aqui em Santa Maria. É natural de Lavras do Sul. Isso, eu fiz a minha faculdade aqui em Santa Maria, na FACEM, Faculdade de Enfermagem. Nossa Senhora Medianeira. Trabalhei durante 11 anos no Paraná. Lá eu já trabalhava com as questões de gênero, principalmente mulheres, a questão da situação de violência, vulnerabilidade. E em que momento surgiu isso, Marta? Vem de família? Porque às vezes, né, a gente é incentivado, a família trabalha com isso, ou foi uma coisa tua mesmo, essa paixão por essa questão? Na verdade, o que me apaixona é a questão das vulnerabilidades, né? Essa questão da injustiça, ela me impacta de uma maneira que eu não consigo ficar quieta. E eu fui, assim, minhas férias todas, eu passava numa fazenda dos meus pais, e lá sempre tinha muito aquela questão das mulheres que trabalhavam lá e levavam seus filhos, né? Então, mesmo pequena, eu prestava atenção que elas cuidavam mais de nós, né? No caso, os filhos da minha mãe do que dos próprios filhos. E aí eu me envolvia muito com aquelas crianças, né? Sempre no sentido de cuidado. E uma dessas crianças teve uma doença muito grave, ela veio para Santa Maria e eu já era adolescente. E eu comecei a visitar esse menino no hospital e me encantei pela enfermagem. Foi aí que eu escolhi. E nessa escolha eu nunca fui aquela enfermeira padrãozinha, normalzinha, que nem eu digo. Eu nunca trabalhei muito em hospital, sempre foi com populações mais carentes, mais vulneráveis, marginalizadas.
E a AIDS entrou em cheio nesse processo. Isso lá no Paraná, lá né? no Paraná. Em 86 eu atendi o primeiro caso de AIDS, aquilo impactou realmente muito. Quando eu retorno para Santa Maria em 95, eu fui, né, logo ver como é que estava a epidemia aqui. E no olhar os dados epidemiológicos, eu percebi que várias pessoas que eram da população LGBT estavam infectadas. Rapidamente eu pensei, onde é que essa população se encontra? E aí me falaram, olha, tem um bar gay em Santa Maria. Lá fui eu, né? Vai lá, vai a campo, a enfermeira vai a campo. A enfermeira, um pouco antropóloga, vai a campo. E nesse momento, então, a gente já começou o trabalho todo de prevenção e tal. E me chamava muito a atenção que nesse espaço não estavam as travestis. Elas apareciam na epidemia, mas não apareciam em espaços nenhum que eu frequentava. E aí me falaram, bom, onde é que elas estão? Ah, elas estão na rua porque a maioria vai para a prostituição. E lá fui eu, né? Vamos pra rua. E nesse ir pra rua, a gente percebe o tamanho do preconceito, né? Olha, cuidado, elas são perigosas, elas são violentas, e não foi nada do que eu vi, né? Mas, Marta, naquela época, então, 85, né? Que volta pra Santa Maria? 95, desculpa. Faz esse trabalho sozinha ou tu tem outras companheiras e companheiros engajados também na causa? Naquele momento, quando eu comecei, eu vim cedida do estado do Paraná, eu era funcionária do estado, venho cedida para o município de Santa Maria, e o que eu recebi foi assim, olha, não temos material, não temos pessoal. O normal, então, né, Marta? Mas a gente não se conformou muito e nós formamos um grupo de voluntários, onde entraram pessoas do comércio, professores, pessoas aposentadas, profissionais aposentados, muito da área ligada a artes. E nós percorríamos os bares, as boates, os eventos de Santa Maria, tentando trabalhar a prevenção. E algumas dessas pessoas se engajaram comigo, na verdade uma delas, para nós irmos na rua acessar as travestis. Né? E ali nós formamos um grande vínculo de amizade. Sim, tem travestis que eu sou amiga desde aquela época. Né? E nós percebemos, assim, mesmo eu tendo trabalhado com crianças em situação de violência, mulheres em situação de violência, nada se comparava à violência que elas vivenciavam no seu cotidiano. E isso foi nos inquietando, enfim, a gente foi fazendo alguns projetos. As primeiras paradas LGBT de Santa Maria, claro que eu estava envolvida. Muito envolvida. Permaneço até hoje, mas hoje são elas que se organizam. Eu vou de convidada, né? Hoje eu vou só observar. E Marta, lá nessa época, chegar até elas era uma questão fácil, porque são pessoas que sofrem realmente muito preconceito e às vezes não querem a ajuda, né? Então conseguiu chegar até elas e realizar esse trabalho, então. Olha, confesso, não foi muito fácil. Não é fácil. Não foi muito fácil, até por todas essas recomendações, né? De cuidado, não vai, é um perigo e tal. E eu fui na rua, fomos eu e uma psicóloga, amiga minha, que era voluntária desse grupo, a Ilka Psim, né? Minha grande amiga até hoje. E nessa trajetória de uma quadra, eu fui muito segura porque ela era psicóloga e ela muito segura porque eu era enfermeira. Né? E a gente percebeu que estávamos as duas com o mesmo medo, esse medo que nos impõe, né? Cuidado com essas pessoas. E foi muito tranquilo. As meninas nos receberam super bem e a partir dali nós começamos a bolar alguns eventos, a gente foi muitas vezes na rua entregar preservativo. Mas Marta, o que vocês encontraram ali nesse meio? Assim, muito preconceito, lógico, né? A gente sabe que até hoje isso acontece e tem muito tempo ainda pra gente conseguir, né, terminar com isso, derrubar isso. Mas naquele momento, o que vocês encontraram ali? Nós encontramos um grupo de pessoas tão amedrontadas quanto nós, mais ainda, né, porque elas sabiam que enfrentavam a violência todas as noites ali naquela rua. E aí, aos pouquinhos, a gente foi desvendando esse mundo. Olha, por que vocês vêm pra cá? Bom, porque a gente não conseguiu estudar. Mas por que tu não consegue estudar? A professora não sabe lidar com as questões de gênero. Qualquer diversidade de gênero é uma dificuldade dentro do ambiente escolar, então a gente sai da escola. Sem escolaridade e com diferenças no nosso corpo, a nossa família também nos aceita. Então é um grupo que acaba parando o estudo muito cedo, né? Muito Marta? cedo. É uma dificuldade não só de a escola não saber lidar, mas o simples fato de ir no banheiro para elas é um impeditivo. Isso é uma questão. Em outros países, Marta, me corrija até que tu deve ter mais informações, a gente sabe que alguns países têm o banheiro unissex exatamente para não ter esse problema, né, com a travesti, com essa dificuldade. Aqui no Brasil isso não existe. Já existe em alguns lugares, alguns espaços, inclusive espaços de estudo, né? A Universidade Federal de Natal já tem banheiros unissex. É unissex que chama, banheiro unissex. Aqui na Universidade Federal a gente já vai encontrar alguns espaços assim também. Isso é uma evolução
emoção, então, muito, Marta. E as pessoas têm muito essa coisa, ai meu Deus, como que vai? Gente, ela não vai fazer nada no banheiro, até porque a maioria das travestis, ela não vai ter desejo pelo gênero feminino, e sim pelo masculino, então não vai... Né? E a gente vê, né, Marta, é uma questão tão simples de ir ao banheiro que acaba prejudicando, impedindo, né, a pessoa de ser ela mesma, Exatamente. Né? Então, assim, hoje a gente se surpreende quando nós temos a primeira doutora travesti no Brasil, que é professora numa Universidade Federal de Fortaleza, foi convidada, inclusive, para concorrer a reitora, e disse, nossa, ela conseguiu. Então, ela escreve um livro contando de todas essas dificuldades que as meninas aqui passaram, né? Então, elas saem muito cedo da escola, muito cedo elas são expulsas da família e elas acabam morando em comunidades onde e até moram o próprio só local de trabalho acabam indo para salão de beleza, né? Isso aí. Inclusive na minha tese de doutorado, que foi sobre travestis, o itinerário que elas percorrem para o cuidado com a saúde, uma delas me disse uma frase que virou um subtítulo da minha tese, que era: a travesti quando nasce sabe que ela pode percorrer 3 salões: salão de beleza, o salão dos orixás, que são as religiões afro, ou o salão da rua, que é a prostituição. E é onde a gente vê a maioria das travestis, né? Elas não conseguem ainda outros espaços. E quando elas conseguem esses outros espaços, a gente diz, nossa, como ela deve ter lutado para chegar lá. Bom, a Marta deve ter muitas histórias, né, Marta, para contar, muita experiência de vida, né, com esse grupo. Agora, aqui na cidade, a gente tem, assim, alguma travesti que se destaca, que tenha alcançado, assim... Já. Hoje nós já temos algumas. A primeira delas foi a primeira travesti que eu conheci ali naquele momento, na rua. Hoje ela tem emprego fixo, com carteira assinada, com férias e 13º, como ela diz. O trabalho, inclusive, respeita o seu nome social, ela tem um nome feminino. Essa é uma questão que eu quero conversar também contigo. Então, assim, além desse caso, nós já temos algumas que trabalham em supermercado, né? Mas ainda é um processo muito difícil. As faculdades aceitam normalmente? Normalmente, inclusive eu trabalho no Centro Universitário Franciscano, a Unifra respeita o nome feminino. Nós temos uma travesti que hoje estuda lá, já tivemos uma que fez a faculdade, fez arquitetura e designer, essa outra está fazendo designer, então assim, há um processo de mudança, né? Há um processo de tolerância, de respeito à diversidade, que caminha. Isso nos alegra, né, Marta, poder estar ouvindo isso e saber que tem pessoas engajadas nisso e pessoas lutando, né, pela diversidade. Bom, Marta, a gente vai fazer um pequeno intervalo, a gente tem muito ainda para conversar e eu tenho uma boa notícia. A Marta, ela não sabe cozinhar muitas coisas mexicanas, né? Mas é uma apreciadora e a gente vai estar ensinando uma guacamole daqui a pouco com o chefe da cozinha aqui do restaurante. Então fica aí que em seguida a gente volta com mais Marta falando sobre esse assunto assim que você não pode perder. A gente já volta. Programa Papo Solto, hoje eu recebendo a minha querida, já vou chamar de amiga, né? Já é minha amiga, a Marta Souza, a gente conversando sobre esse assunto, um assunto muito importante, né, Marta, sobre a questão dos gêneros, travestis, né, e toda essa questão que envolve, infelizmente a gente tem muito preconceito, mas a gente estava falando no último bloco que as coisas vão acontecendo, né, vão melhorando. Marta, uma questão que eu acho importante, muitas pessoas não sabem como lidar, né, com a transexual. Então, assim, qual é a maneira certa de falar com... É a transexual? A travesti. A travesti. É uma travesti, há sempre no gênero feminino, porque é como ela se identifica. Porque deve magoar quando fala ele, né? E não só magoar, mas é uma pessoa que vai recebendo esses bloqueios ao longo da vida e isso faz com que a autoestima fique muito baixa. Então, muitas delas acham que é natural elas terem que ir para a prostituição, vivenciarem várias situações de violência. Então, há um movimento nacional, inclusive nós tivemos uma morte que foi muito divulgada esse ano de uma travesti que sofreu uma violência bárbara, né? E esse movimento nos ajuda no momento que tu diz, olha, isso acontece aqui, né? Não precisa olhar nas redes sociais ou ir para São Paulo. Nós tivemos várias travestis que sofreram violências tão graves quanto a que a Dandara foi visibilizada pelas redes sociais. Então é importante, assim, ó, a violência não é só bater.
né? A violência passa no momento que tu não identifica uma pessoa que se identifica pelo gênero feminino, ela não quer ser mulher, ela quer ser feminina. Então, assim, ela passa por várias transformações do seu corpo, a colocação de silicone, a questão das modificações do cabelo, das unhas, enfim, todo. Mas existe um processo muito doloroso nessa questão da transformação do corpo, que ainda nós não temos muito claro no serviço de saúde como é que é a dosagem de hormônio para uma travesti, do próprio silicone. Então, além das violências físicas que ela vivencia pelo preconceito na rua, existe uma violência institucional pelo setor de saúde. Pois agora entrou na questão da saúde, que é bem a tua área, né, Marta? Aqui em Santa Maria e região, assim, como que essa questão da saúde lida com essas pessoas? A minha pesquisa de doutorado foi exatamente essa. O título do meu doutorado é Itinerários Terapêuticos das Travestis de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Como meu orientador era antropólogo da Federal de São Paulo, eu trabalhei com etnografia. A etnografia é uma metodologia que tu acompanha diariamente as tuas interlocutoras, que no caso eram as travestis. E eu lembro que, assim, o primeiro mês todinho de acompanhamento diário, nenhuma foi no serviço de saúde. E participaram na minha pesquisa 49 travestis. Eu volto para São Paulo e falei, olha, não vai acontecer, porque elas não vão no serviço de saúde. E aí ele me falou, quem sabe elas procuram saúde em outros espaços. Veja se elas não vão na religião se cuidar. E aí eu volto e faço essa pergunta, e óbvio, né? Muitas iam na sua religião, que quase todas participam das religiões afro, e é lá o pai de santo, a mãe de santo que faz o cuidado. Lá. E aí de novo vem o preconceito, né? Então, se antes eu ouvia, olha, cuidado, as travestis são violentas, e eu disse, olha, minha pesquisa agora, eu vou ter que conhecer sobre as religiões, cuidado, que essas... Então, assim, o preconceito, ele acontece quando tu desconhece alguma questão. E eu também não conhecia nada cientificamente, teoricamente, de religiões afro, porque a minha religião é outra, eu sou da católica, enfim. E conhecer essa outra religião me mostrou tanta coisa sobre o meu país que eu desconhecia, né? Uma religião tão importante da nossa cultura. E para mim, eu falo sempre muito isso para meus alunos, né? Quando tu começa a ler, estudar, pesquisar, a tua vida muda, tua vida pessoal. Eu hoje sou completamente outra pessoa do que quando eu comecei. Eu ia te perguntar, assim, a mudança pessoal, né? De conseguir conviver com pessoas diferentes, com a diversidade, de ouvir muitas histórias. Isso aí é um crescimento incrível, muito, né? E que tu não fica pra ti, né? Claro que as minhas filhas, todo mundo fala, nossa, porque a minha filha mais velha fez direito, fez um mestrado em gênero na Espanha. Né? Tem a ver com a mãe? Tem a ver. Aí ficam brincando, a fruta não cai longe do pé. Mas é óbvio que eu passei esses valores para elas e para as pessoas que convivem, enfim. E eu acredito que isso me tornou uma pessoa muito mais tolerante, uma pessoa muito mais que eu consigo ouvir a pessoa, me colocar no lugar dela. Essa questão do não julgamento, que eu acho que é fundamental para quem é da área de saúde. Então, não posso ficar julgando, não, a pessoa fez isso, eu não vou atender bem. Né? Então, é extremamente importante essa questão da empatia, né? Do vou para o lugar do outro, se fosse comigo, como será que eu ia agir, né? E as travestis falam muito isso. Marta, a gente nasceu assim. E aí eu vou pesquisar e todas as pesquisas apontam isso. Ninguém se transforma em travesti porque viu outra travesti, que é o medo, que é o medo de muitos pais, muitas pessoas, né? Ou a televisão tá mostrando, estão aproveitando, ou convivendo, né? Com um homossexual ou com um travesti. Isso é uma bobagem. Então, assim, aproveitando esse espaço, eu não posso deixar de dizer. Já na década de 70, a medicina consegue colocar que isso não é doença e, portanto, não tem cura. Logo em seguida vem a Organização Mundial de Saúde e repete, não é doença, então não tem cura. E aí, logo em seguida, a psicologia diz a mesma coisa. Então, pais, fiquem tranquilos, seus filhos não pediram para ser homossexuais, não pediram para ter qualquer diversidade de gênero, né? E que a gente está puxando muito aqui o assado para as travestis, porque é o meu mas enfim, essa diversidade de gênero, quem estão nessa diversidade? Quem são a sigla fica em cima do LGBT, mas já é LGBTXYZ, né? Nós temos aí lésbicas, gays, travestis, transexuais, intersexo, drag queen, crossdresser, drag king. O crossdressing, né? Que é novo, assim, a gente tem visto alguma coisa. Eu acho que está aparecendo um pouco mais. Na novela, no noticiário, algumas
reportagens, a gente viu aquele programa Amor e Sexo, trouxe muito isso à tona. Tem agora um documentário que saiu sobre o Laerte, que é um crossdresser. Então, assim, eu trabalho muito embasada na teoria queer, que vem muito da questão da Judith Butler. No Brasil, nós temos a Guacira Loura, aqui de Porto Alegre, da URGS. Tem vários autores e autoras que trabalham com esse tema, que é não encaixotar. Então, as pessoas me pedem muito, define uma travesti. Não, eu não defino. Tem como. Não é porque as pessoas são fluídas, né? Não existe aquela questão do encaixotar. Bom, eu sou hétero, eu sou homem, eu sou bi. Eu trabalho na linha de que a gente precisa quebrar um pouco isso. Quebrar as questões de gênero, né? Nós já temos alguns congressos importantes nessa linha no Brasil, que é o Fazendo Gênero, que acontece em Florianópolis a cada 2 anos, e o Desfazendo Gênero, que é itinerante, onde vários pesquisadores e pessoas que têm diversidade de gênero participam para tentar quebrar com isso. Mas e o nosso país? O Brasil está diante de outros países? Como é que a gente está, assim, com essa questão? A gente atrasados? Não, digamos que a gente tem uma certa hipocrisia de dizer, não, eu não tenho preconceito. E aí vem sempre aquele mas. Eu não tenho preconceito, mas, e depois do mas sempre vem uma coisa muito ruim. Não funciona diferente na questão das pesquisas, enfim. A gente tem um grande avanço e, ao mesmo tempo, uma dificuldade imensa dessas pessoas percorrerem. Então, por exemplo, se tu tem uma vaga e 2 pessoas e uma delas tem uma diversidade de gênero, ela vai ter uma dificuldade. Mesmo ela sendo brilhante, inteligente, maravilhosa, ela vai ter que lutar o dobro para conseguir aquele espaço. Isso então, é muito injusto. É preconceito. Isso é muito injusto. Isso nos incomoda. Então, a gente percebe um certo avanço. É claro que aqui não é pena de morte, como é em vários países. Né? Nós tivemos agora na Chechênia um campo de concentração para pessoas homossexuais. E para mim é muito complicado entender isso, como que um pai, uma mãe, uma família, ou mesmo a sociedade não entende que essa pessoa não pediu para nascer homossexual. E ela acaba se escondendo, que é o famoso entrar no armário, né? Então, ela vai, se a família não aceita dentro de casa, ela se fecha no armário, e aí o pai e a mãe não entendem porque aquela pessoa é depressiva, porque ela não consegue avançar nos estudos, porque ela não consegue uma profissão bacana, porque ela não consegue ser feliz, né? Então, o que importa para as pessoas? Um bom caráter, né? Uma pessoa honesta. A gente tem visto tanta corrupção no Brasil, né? Que não é o gênero que isso tu escolhe. Define. Ser corrupto, tu escolhe. Ser uma pessoa que não é bacana, tu escolhe. Agora, a tua sexualidade, ela vem contigo. E a travesti não é diferente, né? Um outro capítulo que tem, assim, como que eu me tornei travesti. Então, elas contam todo esse processo, quando elas começam a se identificar com o gênero feminino, colocar as roupas de mulher, normalmente é o pai que expulsa de casa, as dificuldades todas que ela enfrenta na rua. Então, eu lembro que no dia da minha apresentação, né, que aquilo já dá aquela tensão, eu fui ler um depoimento de uma travesti e eu não consegui não chorar. Porque tu lê... E acaba se envolvendo com a história, não né? Não tem como não ser militante, né? E aí as pessoas me perguntam, mas tu é hétero, tem parceiro fixo, tem filhas. Não interessa, eu não preciso ser para lutar por, né? Eu acredito, eu gosto muito do verbo afetar, não no sentido de afeto, de carinho, também nesse, mas do afetar, o que isso me afeta? O que isso me incomoda? Se eu moro num lugar que aquilo as pessoas estão gerando uma violência, uma intolerância, isso me afeta, isso me incomoda. E eu preciso lutar para que isso diminua. A produção tá me avisando mais um intervalo, porque senão a gente vai conversando, né? O programa inteiro. Muito bom. A gente vai para um rápido intervalo, já pega a caneta e o papelzinho, porque em seguida vai ter receita de guacamole aqui pra gente estar degustando nessa delícia mexicana. A gente já volta com mais Papo Solto. Estamos de volta com o programa Papo Solto e agora sim já pegou a caneta, o papelzinho, porque vai ter receita de guacamole, né, Marta? A Marta ansiosa para aprender essa receita da guacamole. Vai ter que fazer em casa agora, Marta, quando chegar as gurias vão pedir. E quem vai nos dar a receita é o chefe da cozinha do La Lupita Casa Mexicana e pra quem não sabe, meu maridão. Beijo. Então, Ti, pra fazer uma guacamole, que é uma das especiarias, principais especiarias, né, do mexicano. Isso, não pode faltar. Então vamos lá. Então. Pra gente começar, primeiramente a gente tem que ter um abacate, né? É um abacate. O abacate que já tá aqui amassadinho. O abacate já tá esmagado.
Isso. Vamos botar cebola picadinha. Cebola. Para a quantidade de 3 abacates e essa quantidade de cebola. Uma cebola picada. Uma cebola. Tomate. Tomate. Aqui vai mais ou menos uns 2 tomates. Bem picadinho. Bem picado. Sem a semente, polpa, sem polpa. Tu prefere ele mais maduro, mais verdinho? Mais verdinho. O mais maduro ele não fica tão bom, ele começa a desmanchar um pouco. Ah, certo. E para essa quantidade eu uso um limão e meio. Aí espremo o limão. Cheirinho já dá água na boca. Né? Agora, a Marta é apaixonada por comida japonesa também, né? Que tinha comentado, inclusive faz. Inclusive tem a indumentária, tenho toda a louça, todas as panelas. E esse olho puxadinho, assim, tem alguma coisa não, a ver? Não tem nada a ver. Na verdade, aprendi a fazer comida japonesa por isso, porque começava a me chamar de japonesa. A japinha da escola, eu digo, então agora eu vou ser japa mesmo. Eu mexia com a minha mãe, a sorte que lá em Lavras não tinha ninguém com essa cara de japonesa, nem falar mal de ti, né? E aí eu comecei a aprender, na época do Paraná, na cidade que eu morei, tinha muito japonês. E aí eu aprendi muito sukiyaki, aquelas coisas todas que eles faziam lá, na colônia japonesa. E aí eu me adaptei. Agora, então, uma guacamole pro teu currículo, então, pode pra gente deixar. Diversificar o na minha sala da Frida Kahlo. E vão comer a guacamole na sala Vai da Frida. caber muito bem. Tinha, então, foi limão, o salzinho. Isso, porque o sal é a gosto, né? Olha, que linda cor, né? Bem cores da Frida Kahlo. Em vivas, né? Bem vivas. Isso não pode faltar, né? Na culinária mexicana. Não é pode. salsa, né? Salsa mexicana que fala? Ficou boa? Perfeito. Perfeito? Tu vai montar pra gente montar. provar. Então, enquanto isso, a gente vai conversando mais um pouquinho, então. Ok. Marta, a gente tava falando, né, anteriormente ali sobre a questão de preconceitos. Tu falou assim, sofre algum tipo de preconceito por tratar desse assunto na faculdade? Ou até os pais de alguns alunos? Isso acontece? Não. Na faculdade eu acredito que não, porque as pessoas que estão lá já têm uma outra orientação. E nós temos hoje, nas faculdades, no geral, uma diversidade muito grande de gêneros. Pessoas queer, enfim. Tá? Muito evidente isso. Então, óbvio. E, inclusive, a universidade apoia essas questões também, né? Apoia. Eu tive muito apoio da reitora do Centro Universitário Franciscano, não só na tese de doutorado, mas nos projetos que a gente desenvolve sobre as questões de gênero. Total apoio, né? Mas é óbvio que sempre as pessoas assim, por que te escolheu? Então as pessoas já te olham como se tu tivesse alguma coisa diferente. E isso nunca me incomodou, na verdade. É até uma motivação a mais para eu continuar lutando, continuar estudando. Então, assim, dificilmente eu consigo ficar um final de semana sem buscar um livro de gênero, um filme, um documentário. Existem documentários belíssimos, né? Filmes, assim, por exemplo, as famílias assistirem, quem gostaria de saber mais sobre homossexualidade. Orações para Bob, é um filme delicadíssimo para os pais assistirem. E busquem ajuda. Nós temos um grupo na Unifra, nas últimas quartas do mês, das 18 às 20 horas, que ele é aberto ao público. Participam, claro, alunos dos cursos de medicina, enfermagem, físio, odô, vários cursos da área de saúde, mas ele é aberto. E aberto não só para falar das questões de gênero, mas entram aí as questões de violência, de vulnerabilidade. E, para nossa surpresa, tem aparecido pessoas no grupo com alguma diversidade de gênero que não tem atendimento na saúde, na psicologia. Então, pessoas trans têm buscado, mães de pessoas LGBT. Marta, em poucas palavras, assim, que orientação tu poderia dar para os pais, assim, que de repente identificam um filho, né, que pode estar fugindo dos padrões considerados normais, né? Qual, né, a primeira iniciativa, assim, o que deve ser feito? Primeiro, ter a certeza de que não foi uma escolha do seu filho. É uma opção, não, é uma orientação. Segundo, se preocupe com o filho que está... Eu me preocuparia, por exemplo, na questão das drogas, da questão do dirigir perigosa, outras questões, a questão de caráter, enfim. Mas quando é uma questão de gênero, busque informação. Eu se entendo o lado dos pais, que existe preconceito, vai ser muito difícil para o seu filho, mas se tiver o apoio dos pais, eles sabem onde buscar ajuda. Agora, se o pai e a mãe fecham essa porta, se a família fecha essa porta, ele vai buscar ajuda em outros lugares que às vezes não são... Não é só a questão do correto, é que às vezes esses outros lugares não são tão legais quanto poderiam ser da família.
né? Então a família se readapte, nós estamos lá disponíveis para qualquer ajuda possível, né? Eu me coloco à inteira disposição. Eu acho que a gente estudar sobre isso, se empoderar um pouco em relação a esse tema, também nos dá a obrigação de repassar isso a outras pessoas que sofrem com a questão do preconceito da sociedade. Então, eu acredito que o preconceito é o mal maior ainda da humanidade, né? Gera intolerância, gera violência. Não é à toa que nós somos o 5º lugar no mundo em casos de violência contra pessoas trans e pessoas E esse é um trabalho que LGBT. deve ser iniciado em casa com os pequenos, né? Exatamente. Marta, Não que tenha hoje... medo. Se a professora está falando em gênero, ótimo, vá lá na escola e agradeça essa professora. Não é falar em gênero que vai fazer a pessoa mudar o seu. Não tem como mudar. Né? Eu sempre brinco, olha, se fosse por conviver mudar, eu teria mudado o meu e eu não mudei, eu continuo uma pessoa heterossexual. Né? Então, não precisamos ter esse pânico de, bom, eu vou conviver, o meu filho vai conviver, ele vai mudar. Tem não nada é disso. Não é eu adorei. A gente eu que amei. olha só que lindo. E o cheirinho é delicioso. Obrigada. Que lindo, olha só. Maravilhoso. Adorei aprender. Agora vai ficar. Espero que goste. Com certeza. Então, obrigada. A gente vai encerrar o programa, então, degustando os nachos e essa guacamole. Eu agradeço muito a participação. Agora que nós já somos amigas, a gente já era conhecida, né? É verdade, adorei. E eu queria te parabenizar. Obrigada. Pelo belíssimo trabalho que faz aqui na cidade, faz na região. A gente precisa de muitas outras mulheres com você aqui na cidade, tá? Muito obrigada, eu que agradeço. Beijo, então. E agora a gente vai degustar nachos e guacamole. O Papo Solto Agora veio o espaço melhor. Um beijo, até o próximo programa. Obrigada. Papo Solto. Oferecimento Pontelli. Todo momento é precioso. Na Rua do Acampamento, Doutor Bozano e Monet Plaza Shopping.